Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Bueno e sejam muito bem-vindos à nossa primeira correção do simulado Medicel 2018. E aí, já se inscreveu? Ainda não? Então corre, porque o desafio está só começando. Vai lá na nossa página, medicel.com.br/desafio Medicel. Pessoal, além de você participar, concorrer, testar seus conhecimentos, estudar para a prova de residência, você ainda concorre a prêmios incríveis. Tem cada prêmio. E aí, tá preparado? Você é bom mesmo? Então prova pra gente. Quero aproveitar e dar as boas-vindas aos nossos professores doutores que já estão aqui, que vão nos auxiliar no dia de hoje com as perguntas. Tudo bem, João Ricardo? Tudo bem, Débora. É uma Seja bem-vindo, viu? Satisfação enorme estar aqui junto com meus colegas, dando uma força aí para esses jovens do Brasil inteiro para se preparar. A hora é agora, né? Vamos fazer o simulado para que a gente crie aquela consistência para na hora H, sucesso absoluto. Tá, tudo na ponta da língua. Exatamente. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Como vai, Fábio? Tudo bem? Mais uma vez, é um prazer estar presente aqui na correção do Todo simulado, que é uma grande oportunidade para os alunos testarem o conhecimento de uma forma real, como acontece na prova. Ver as dificuldades, ter questões fáceis, questões difíceis. Então, esse é o momento de mandarem as dúvidas para a gente discutir aqui. A gente vai abordar as questões que foram mais erradas pelos alunos, as questões que foram consideradas mais difíceis, mas a gente está disponível aqui para responder qualquer dúvida. Será que vai ter bastante dúvida aí, Fábio? Acredito que sim. Obrigada pela presença, viu? Doutora Alicia, tudo bem? Tudo bem, Débora. Parece que foi outro que eu te vi, Alicia. Faz um ano já, você acredita? Um ano, como passou rápido, né? Muito rápido. Gostou do nosso cenário? Lindo, muito legal. Estou muito contente de estar aqui hoje com você, com os colegas e com os colegas lá de casa, com os doutores que estão estudando para as provas. Espero que a gente tenha uma discussão super legal aqui hoje, que a gente possa ver todas as questões que o pessoal errou, porque a hora de errar é aqui também, claro. Agora. Quando a gente está treinando, a gente pode errar. O que não pode é errar na hora da prova. E nós estamos com um timaço aqui para nos ajudar, né? Obrigada, viu, pela presença. Obrigada. Tudo bem, Jader? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, viu? É um grande prazer a gente poder estar juntos aí mais uma vez, mais uma ano, edição, né? mais um ano. A gente poder dividir conhecimento com todos vocês e poder também ouvir os colegas, que eu acho que enriquece para todo mundo. Mas assim, antes de começar, eu quero já fazer uma objeção, assim, que disseram que eu tinha que sentar mais ereto, porque estava aparecendo a minha barriga, que o pessoal da produção disse que estava aparecendo a minha barriga. E aí que era para eu sentar mais ereto. Você tá muito bem, já, não se preocupa. Para mim, ereto é coisa de urologista, assim, mas, enfim, vou tentar sentar mais ereto, então, aqui. Aliás, aproveitando a pauta, Fábio, como você emagreceu, hein? Pois é, tem que entrar na linha, né? Ninguém reclamou da sua barriga, né? Pois é, não, ninguém é só da minha, aqui, ó. Eu tô entendendo, gente, que a cada live aqui, os professores doutores são cada vez mais jovens, mais elegantes, é isso mesmo? Parece que os anos não passam pra gente, né? Então, assim, é culpa da série, culpa da série. A culpa da série? Depois eu vou contar pra gente. Bem-vindo, viu, Jader? Obrigado. Pessoal, vem participar aqui com a gente. É um grande bate-papo. Manda seu nome, a cidade que você mora. Manda sua dúvida, alguma questão. Qual pergunta que você acha que mais erraram? Manda pra gente, tá? Ó, tô aqui te esperando com a sua pergunta. Vamos começar com você, Alicia? Opa, vamos Alicia, lá. eu fiquei horrorizada. Tem uma questão de epidemiologia com 75% de respostas erradas. É isso mesmo? É isso mesmo, Por né? que tanta gente errou, Alicia? É boa pergunta. Eu também não entendi. Porque olha só, gente, vê o que vocês acham. É uma questão que fala aí do ciclone, do Irma, né? Que, aliás, é um assunto que está bem na moda, porque agora a gente tem um outro furacão, né, nos Estados Unidos, e que, por conta das inundações, aumenta o risco da ocorrência de algumas doenças. E aí o pessoal, você podia escolher, né, das doenças diarreicas, dengue, malária, leptospirose. A resposta, para mim, é muito fácil, né? Porque com o aumento das inundações, todas essas doenças aumentam, né? O João aí que morou lá na Amazônia sabe, né? E o pessoal esqueceu das doenças do mosquito, João. Sabe o que eu acho que aconteceu, Lícia? Porque assim, eu fico imaginando a cabeça do examinador. E eu já fiz muita questão em tempos atrás. Sim. Ele sempre quer fazer uma pegadinha para se confundir. A palavra-chave dessa questão é inundação. Sim. Água. Então, doença diarreica e leptospirose, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. E tem uma outra palavra interessante que é tropical. Tropical. Malária e dengue são tropicais. Mas onde que ele confundiu a cabeça dos alunos, eu acho? Com Estados Unidos. Sim.
o sujeito acha que nos Estados Unidos não tem dengue, não É. tem malária, é chique e tal, Só que o etc. mosquito Que não é só obedece aqui, né? fronteira, É só né? aqui, né? O mosquito não obedece fronteira. Então, o que né? que Ele acontece? O Boa, examinador Luciana. faz uma pegadinha dessa para o sujeito cair que nem um patinho. Só que é o seguinte, está inundado, gente, Claro, proliferação do todos os mosquito. mosquitos. A malária, principalmente, as pessoas pensam que a malária é só brasileira. Rapaz, é interessante que na Amazônia, eu tive lá, após terminar minha residência médica, eu servi como cirurgião geral lá. E era muito interessante, porque no hemograma fazia parte gota espessa para malária. Sim. De tanta malária que tinha. Se operava um esfaqueado, um baleado, o sujeito estava com febre no outro dia, não é a telectasia, não, era malária. Então a malária é muito comum, mas a gente aqui das áreas mais do sul, a gente não tem convívio com a malária, acaba esquecendo. Exato. É. Mas a pegada dessa prova, Alice, acho que foi os Estados Unidos. Porque se ele falasse qualquer lugar do Brasil, todo mundo ia acertar. Não sei. O que é importante é não esquecer que com inundação, mosquito qualquer lugar. Mosquito não obedece fronteira, então essa é uma questão que Só pode se fosse na repetir. Sibéria, né? Aí faz de casaquinho. Não é sacanagem, né? Então, gente, olha, inundação tem que considerar todas as doenças de mosquito também. Eu acho que essa é uma questão que pode ser recorrente aí nas provas. Tá? Vamos dar uma olhada lá nas alternativas, o que o pessoal marcou. Marcaram as alternativas sem o mosquito, né? A 1 e a 4, as doenças diarreicas Tá. e a leptospirose. E outra coisa que pode aumentar muito em inundação, as doenças por animais peçonhentos. Então, isso também pode ser perguntado para vocês nas provas. E a morte por causas externas, que acaba aumentando também em decorrência de inundações. Então, gente, todas essas doenças aumentam e vocês esqueceram dos mosquitos. É isso, nessa questão. E com uma grande catástrofe, como você falou mesmo, um exemplo, o furacão, por exemplo. Você podia me citar algum nome de algumas doenças que podem aparecer também, depois de uma grande catástrofe? Então, são essas, mas- aumento de morte por causas Sim. externas, as doenças por contaminação da água, de deficiência de saneamento básico, Básico, principalmente, eu acho. a leptospirose, as doenças por mosquito, febre amarela, dengue, malária. Débora, você citou uma palavra interessante que ele colocou ali, que foi catástrofe. Em cirurgia do trauma, a gente tem que cuidar um pouco desses nomes, desastre e catástrofe. Por quê? Desastre é quando nós temos um acidente com múltiplas vítimas. E catástrofe, nós temos as mesmas múltiplas vítimas e os intempéries da natureza, maremoto, terremoto, furacão e etc. Então, se o examinador quiser saber essa diferença, eu já vi questão assim, para diferenciar desastre de catástrofe. E ele colocou muito bem. Catástrofe, um evento externo devastador, mais os Climático, intempéries da né? natureza. É bom você deixar bem Fica a dica. explicado. Fica a dica aí pra gente, né? Já chegou uma pergunta aqui para você, doutora Vamos ver, Alicia. vamos ver. É da Juliette Castilho. Ela pergunta assim: eu achei que a malária, não porque não é zona endêmica da malária. Eu achei que a malária, não porque não é zona endêmica da Sim, malária. porque não é zona isso endêmica mesmo? da malária. Então, mesmo não sendo zona endêmica, é aquela coisa, o mosquito, ele pode... Não, e ele falou tropical. E ele falou tropical. Porque então, se é trópico, pode não ter malária lá pelo saneamento, alguma coisa, mas é área de Mas é malária, área sim, de é malária. tropical. Sim. Bacana. Vamos de Jader? Vamos lá? Jader saiu agora um estudo na Unicamp em abril deste ano que mostra que mulheres jovens, moradoras de periferia, elas são mais, podemos dizer assim, suscetíveis à dengue. Isso acontece mesmo? Eu acredito que seja uma questão de notificação aí. Eu acho que tem dois fatores, assim. Eu acho que o primeiro é que a mulher ela é muito mais preocupada com a sua saúde, né? Então, ela busca mais o atendimento. Então, eu acho que acabam notificando mais casos no sexo feminino do que no sexo masculino, porque isso é clássico. Desde que o mundo é mundo, né? A mulher é muito mais Certo. preocupada com a sua saúde do que o homem. Isso é fato, não adianta. Mas isso não é uma regra. A gente tá. vê muito isso quando opera pedra na vesícula, né? Exato. Então, operar pedra na vesícula de homem sempre é muito mais difícil que de mulher. Porque o homem demora mais para buscar o atendimento. Então a mulher já descobre, já vai e já A resolve. mulher faz Isso aí mais medicina faz preventiva, mais. por isso que vive mais, né? também. Não, eu não ia conseguir. Eu jamais ia conseguir atender homem, porque se o homem não faz os assunto, né? exames, não toma o antibiótico, você diz, tem que tomar 7 dias, ele não toma, né? A mulher é muito mais regrada, então acho que tem isso. E o segundo é porque a gente sabe que existe mais mulher do que homem, né? Em termos de prevalência, a gente sabe que tem mais mulheres, né, no Brasil do que Sim. homens. Então eu acho que a provável explicação seja essa. Não tem nada
relacionada ao sistema reprodutor feminino, né, Tá. que possa justificar isso. É bom ser explicado também, né, Exato. Jade? Obrigada, viu? E obrigada pela pergunta, viu, Juliette? Bom, pessoal, para você que não se inscreveu, vai lá, simuladomedicel.com.br/desafio Medicel, se inscreva, compartilhe com os amigos, desafie com seu amigo, olha que bacana, aqui você vai estar testando seus conhecimentos, adquirindo conhecimento, não é, Lícia? Claro. Como você vai aprendendo? Aqui nós estamos tudo trocando aqui experiência, é muito bacana isso, é um bate-papo, e a gente quer que você participe também, e ainda pode concorrer a prêmios. Vai lá, estou te esperando. Agora, eu queria perguntar para você, Fábio, uma questão de histopatologia. Né? Nós tivemos 79% de erros. Por que tanta gente, Fábio? Eu acredito que essa questão eu considero uma questão difícil para a prova de R1, porque ela é uma questão um pouco técnica em relação à conduta cirúrgica. Tá. Na verdade, o tema é câncer de vesícula. Então, é uma situação aqui interessante que a paciente foi operar a colecistectomia eletiva, sem intercorrência nenhuma, ele deixa claro que a vesícula não perfurou na cavidade, foi tirada dentro de um saco plástico, com todas as normas estabelecidas. Quando ela vai ver o resultado da peça, o anátomo patológico, no 14º dia, ela se surpreende com esse resultado, que observa-se adenocarcinoma invadindo o tecido conjuntivo perimuscular sem extensão além da serosa ou fígado. E o linfonodo de Mascani negativo. Né? Lembrar que o linfonodo de Mascani é aquele gângliozinho que fica lá no hilo da vesícula, perto do ducto cístico. Então, isso aqui, na verdade, é um câncer de vesícula que foi um achado do anátomo patológico. Tá. É importante a gente dizer isso, eu sempre falo para os alunos, para os residentes, quando a gente faz qualquer cirurgia, a gente retira uma peça e manda para o exame, para o anátomo, é obrigado você checar o resultado. Tá? Porque existe uma incidência aí de até 1% de achado de câncer de vesícula em cirurgias que a princípio não tinham diagnóstico, foram operados por cálculo. Tá? Então, a primeira coisa aqui, isso é uma doença extremamente grave, o câncer de vesícula, com alta mortalidade. Mas ele pergunta a conduta. Tá? Então, isso aqui é muito perguntado nas provas de R3, de cirurgia, mas caiu aqui para o R1. Então, o que fazer diante desse achado? A paciente está bem, ela não sente nada. Ela só foi encontrado um tumor de vesícula na peça. Então, vamos ver as alternativas aqui. Então, você não opera e só observa. Então, 38, a maioria dos alunos responderam para você não fazer mais nada, porque só a cirurgia da vesícula seria suficiente para essa paciente. Faz quimioterapia antes, opera o fígado, hepatectomia, qual cirurgia fazer? Aqui, o X da questão é saber o estadiamento. Quando ele fala que ele pega o tecido perimuscular, então ele vai até a serosa sem ultrapassar a serosa. É um estadiamento 2, isso aqui é um T2. E quando você tem um T2 de vesícula, não é suficiente você só tirar a vesícula. Você precisa complementar a cirurgia realizando uma ressecção de um pedaço do fígado, na região do leito onde a vesícula se localiza. Então, esses segmentos anatômicos são o segmento 5 e o segmento 4B. Tá? Então, nesse caso, que é um T2, então, a cirurgia que vai ter uma melhor chance de sobrevida para esse paciente é você fazer a ressecção dos segmentos 4B e 5, mais a linfadenectomia da região do hilo da vesícula, do hilo hepático e o linfonodo retropancreático. Então, assim, você tem mais chance de sobrevida desse paciente. Não somente tirar a vesícula e ficar aguardando que a recidiva vai ser alta. Tá bom, tá respondido. Uma Bom, questão bem técnica. É uma questão técnica, é uma questão bem de conduta cirúrgica mesmo. É interessante que ele colocou algumas coisas, aquela história do saquinho, eu achei interessante porque se não usasse o saquinho, provavelmente ia ter que ressecar os portais da entrada do trocáter. Mas não tinha nenhuma alternativa aqui, eu pensei que ele vai querer colocar uma pegada nessa. E ele falou também que a vesícula não rompeu. É comum, Exato. vocês já entraram, quem entra em cirurgia, é comum romper a vesícula, a gente lava a cavidade, aspira, não é uma grande preocupação cirúrgica, mas nesse caso, com tumor, você tinha chance de espalhar células na cavidade, né, e causar uma carcinomatose peritoneal. Então, ele diz aqui que não houve isso e foi tirado no saquinho. Então, o melhor aqui seria complementar a cirurgia depois. Difícil explicar para a paciente que não está sentindo nada, claro. que ela vai ter que complementar e fazer uma cirurgia grande do fígado aqui, não é uma ressecção fácil. Eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta, Fábio. Tem alguma situação em que somente a colocistectomia, A colecistectomia. é suficiente no câncer de vesícula? Então, aqui seria a letra A, né? Então, se só tirasse a vesícula e não fizesse mais nada, seria suficiente só se fosse o tumor com menor estadiamento, que é o T1A,
que é aquele que atinge só a lâmina própria. Então, a partir do T1B, que já pega a camada muscular, você já tem que fazer algum complemento. No mínimo, uma ressecção em cunha de 2 centímetros do fígado, e o mais utilizado é a retirada dos segmentos de forma anatômica, do 4B e do 5. Então, Certo. se for um T1A, que é o ou um carcinoma in situ, né, UTIs, nesses 2 casos, só a colestectomia já é suficiente. Tá Mas é muito difícil esse paciente não vai ter sintoma, nem a alteração de imagem. Vai ser realmente um achado mesmo. Vocês querem fazer alguma observação? E é comum, Fábio, na apendicectomia encontrar também tumor No de apêndice também. O tumor, isso cai sempre em prova. Qual que é o tumor mais comum no apêndice? É o tumor carcinoide. Sim. É um tipo de tumor neuroendócrino. O apêndice tem adenocarcinoma também, igual o colo, mas o mais comum é o tumor carcinoide. Inclusive, é uma das causas de apendicite. Quando a gente vai falar da fisiopatologia da apendicite, a gente sempre fala que existe uma obstrução da luz do apêndice. O que obstrui mais comum é um pedacinho de fezes, é o fecalito, mas pode ser um tumor. Um tumor na base do apêndice, o paciente pode chegar com apendicite clínica e você opera, tinha apendicite, mas também tinha um tumor ali. Então, também você tem que checar sempre o anátomo patológico. E tem situações que, às vezes, a gente jura que é tumor e só vem processo inflamatório. É a apendicite, chamava-se apendicite hiperplástica. Eu fazia uma analogia assim, que o processo inflamatório agudo é neutrófilo, então vai fazer fibrina, pus e tal. Eu fico imaginando assim, ele passou a fase aguda, sem manifestação, e já fez fibrose, que seria a fase crônica. Então, são formas pseudotumorais. Eu chamava atenção ainda, Fábio, uma situação que já me aconteceu da vida prática, que é uma doença que a gente não, às vezes até negligencia um pouco, é a tuberculose. Que a tuberculose é da válvula ileocecal, e eu já vi tuberculose em laudo de apendicectomia. É bastante interessante isso aí. Então, quero corroborar com o dado que o Fábio falou. Fica aí a mensagem para os jovens cirurgiões e coisas. Anátomo patológico, primeiro que tirou a peça, peça o anátomo. Pediu o anátomo, por favor, cheque o anátomo patológico. Às vezes o paciente vem no ambulatório com uma semana de pós-operatório, né, Fábio? O paciente está bom, está beleza, o anátomo está pronto. Não, tchau, e não sei o quê. E aí você cai do cavalo. É uma situação bastante ruim. Fábio, tem mais uma pergunta para você. É do JL Dornelles, professor. É muito repetido cair esse tipo de questão sobre condutas cirúrgicas? Ou o mais comum é diagnóstico e possíveis complicações? Acho muito difícil esse tipo de questão. Acaba sendo assim decoreba. Essa questão não é frequente para a prova de R1. Tá. É uma questão muito frequente na prova de R3 de cirurgia. Mas ela pode cair. O problema é que hoje em dia a gente tem um nível de competição extremamente alto. Então, vocês que estão estudando para fazer prova, todo mundo vai ter acesso aos materiais, vai estudar, vai fazer o nosso curso aqui. Isso aí pode ser um diferencial. Na hora que você tem uma questão de diferença que faz você passar ou não. Então, o feijão com arroz todo mundo vai acertar. Tá. Mas não é, para ele ficar tranquilo, não é o dia a dia ficar perguntando a conduta cirúrgica na prova de R1. Mas é possível. É mais comum, como ele falou mesmo, a parte de clínica, de diagnóstico. Tem mais uma pergunta aqui para você, chegando, Fábio. Quem pergunta é Léo Figueiredo. Professor, neste caso, você me ajuda, tá, professor, por favor? Linfadenectomia? Linfadenectomia. Seria D2? Não, aqui a gente fala, dá esse nome de linfadenectomia D1, D2, D3, na ressecção do câncer gástrico, né? Então, depois a gente vai até falar sobre um caso de câncer gástrico ainda hoje. Mas quando você tem a linfadenectomia da região ao redor do próprio estômago e também nos vasos que irrigam o estômago. Nesse caso aqui, é uma linfadenectomia ampla na região do hilo da vesícula, do hilo do fígado, na região do duodeno e próximo à cabeça do pâncreas. Certo. Tá? Então, o que tiver de linfonodo ali tem que ser esvaziado. Tá bom, obrigada. Obrigada pela pergunta, viu, Léo? Agora eu vou te perguntar o seguinte, João. Disse que foi falado que o 14º dia pós-operatório é super importante. O que os alunos precisam saber, João? Olha, complicações pós-operatórias realmente é um universo bastante complexo e a gente precisa ficar muito atento. Na verdade, não é só o 14º dia, são todos os dias. Sim. Tem complicações que são inerentes a cada etapa do pós-operatório. Como, por exemplo, pós-operatório imediato, nós temos complicações agudas, como sangramentos, que são os mais comuns, com choque hipovolêmico e tal. Temos as febres pós-operatórias, que inicialmente a telectasia, depois infecção urinária, pulmonar. Na cirurgia gastrointestinal, tem uma grande importância no 7º dia de pós-operatório, se você fez
ressecções com suturas e anastomoses, porque o 7º dia, entre o 5º e o 7º, é o período crítico para que a gente tenha deiscências de anastomose. E mais tardiamente, nós podemos ter outras complicações também, mas sempre lembrar que elas podem ser tanto cirúrgicas do ato operatório, seja complicações do sítio cirúrgico, como também complicações sistêmicas. Não vamos esquecer do tromboembolismo pulmonar, da infarto agudo do miocárdio nos cardiopatas, as pneumonias muito comuns, a cirurgia do abdômen superior e assim por diante. E é claro, essas pessoas que às vezes ficam muito debilitadas, elas ou que perdem a capacidade do apoio nutricional, porque tiveram cirurgias também gastrointestinais, num período maior, 7 a 14 dias, eles experimentam uma certa debilidade. Então, quadros infecciosos também são bastante frequentes nesse período. Certo. Quer dizer, não é o mais importante o 14º. Todos os dias... Eu acho que todos os dias são importantes, mas assim, cada fase do pós-operatório tem complicações mais inerentes àquele período. Agora com você, Jader, eu queria que você discutisse uma resposta que teve 67% de erros. Por quê, hein? Essa questão, na verdade, é uma paciente que tem história de esterectomia, ela já tirou o útero, e ela está se queixando de sintomas típicos aí da síndrome climatérica, né? Ela tem fogacho, tem onda de calor, tem alteração do humor e tem diminuição de libido. E aí eles dão uma informação super interessante que, assim, ela tem um perfil lipídico, né? O LDL e o HDL normais, mas os triglicerídeos de 400. Então, eles perguntam qual é que é a melhor forma da gente abordar essa paciente do ponto de vista de terapia hormonal. Só passa as alternativas ali para a gente ver. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala sobre paciente esterectomizada, a gente tem que lembrar que essa paciente ela não precisa usar progesterona. Porque qual é o único intuito da progesterona na reposição hormonal? O único objetivo é proteger contra o efeito proliferativo do estrogênio. O estrogênio é o que vai resolver o sintoma dela. Então, você tem que dar o estrogênio. Mas a progesterona, ela faz aquele bloqueio do efeito proliferativo do estrogênio e dessa forma protege contra o câncer de endométrio. Então, se ela é esterectomizada, você não precisa se preocupar em dar progesterona. Mas o que acontece? Se você usar a terapia hormonal, a tendência da terapia hormonal é aumentar o HDL, diminuir o LDL e também ela tem essa tendência de aumentar os triglicerídeos. Então, por isso, não usar a terapia hormonal clássica. Certo. E a tibolona tem um efeito contrário no perfil lipídico. Ela vai diminuir os triglicerídeos. Então, essa é uma informação importante para resolver essa questão, porque a tibolona ela vai diminuir, então, os triglicerídeos. E ela tem um efeito, como ela é uma prodroga, ela acaba, quando metaboliza no fígado, ela acaba se transformando em componentes estrogênicos, progestacionais e androgênicos. E ela tem queixa de diminuição de libido. Se você usar só estrogênio, você não vai mexer na libido dela. Então, você tem que usar alguma coisa que aumente também androgênio. Então, a melhor droga vai ser a tibolona. Ela vai resolver os fogachos, alteração de humor. Se não resolver, a gente chama Alicia, né? Alteração de humor. E ela também vai melhorar essa questão de libido que a paciente está se queixando e também vai ser útil pela questão aí dos triglicerídeos. Então, a melhor resposta é a tibolona. Tem que lembrar, pessoal, eu vi que bastante gente marcou estriol por via vaginal. Estriol por via vaginal é só para você resolver o sintoma urogenital. É só para resolver a secura vaginal. Ela não vai resolver sintoma, né, de fogacho, não vai melhorar fogacho. Então, não adianta usar estrogênio por via vaginal, que é só para resolver o sintoma urogenital mesmo, de atrofia. E no caso do estrogênio da terapia hormonal, é o mesmo usado em pílula anticoncepcional? Não, na verdade, o estrogênio que existe na terapia hormonal, ele é o valerato de estradiol. Tá. Ele é um estrogênio mais parecido com o estrogênio confunde, endógeno, né? confunde. E o da pílula anticoncepcional, da maioria das pílulas anticoncepcionais, é o etinil-estradiol, que é um estrogênio mais sintético. Então, confunde um pouco, às vezes as pessoas confundem um pouquinho isso. O da TH é a base de valerato de estradiol, mas agora a gente já tem algumas pílulas anticoncepcionais que estão vindo com valerato de estradiol ao invés do etinil. Tá. E tem mais uma pergunta aqui para você, Jader. Vamos lá? Do Joaquim Pérez, ele pergunta o seguinte: qual o mecanismo de ação da tibolona? Então, a tibolona, ela é uma prodroga, né? Ela funciona como uma prodroga. À medida que ela vai fazer o seu metabolismo hepático, ela vai se transformar, então, em uma droga de ação estrogênica, progestacional e androgênica. Então, ela é uma terapia hormonal. Às vezes eu vejo que muita gente acha assim, não, tibolona não é
reposição hormonal, então não tem risco de câncer de mama, não tem risco de tromboembolismo, é lógico que tem. É uma TH. Certo. Existe todos os riscos da TH. Só que assim, ela vai se transformar em estrogênio, progesterona e androgênio. Então ela vai melhorar fogacho, porque o estrogênio, a reposição do estrogênio é o que diminui os fogachos, melhora a questão de humor, de sono, e vai se transformar em androgênios, que também acabam melhorando essa questão de libido. Então, quando a paciente se queixa muito de desejo sexual hipoativo, e é importante porque às vezes elas não falam muito isso na consulta, né? Elas focam muito no calorão, no sintoma, no fogacho, e às vezes acaba lá pela terceira, Deixando quarta de lado. consulta que vem, Tem uma amiga que... tem uma amiga, a prima me diz assim que ela tem um pouquinho de, ela não está mais conseguindo ter relação, tem dificuldade para ter relação, e isso é uma Tem coisa uma que... dica, uma orientação que você possa... Eu acho que assim, a gente tem que falar, né? Eu sempre digo, a gente tem que Sim, falar, claro. abordar isso nas consultas. Ainda, por incrível que pareça, a gente ainda tem dificuldade de falar sobre queixa sexual, né? Sobre questões sexuais. É um assunto Ainda é um difícil tabu, ainda. né? Ainda é um tabu. Então, eu acho que a gente tem que perguntar isso, né? Especialmente para essa paciente que está passando por esse período, porque a gente sabe que existe, né? Essa questão de impacto na libido. Então, a tibolona vai agir assim, ela vai melhorar a ação estrogênica, progestacional e também androgênica. Então, melhora tudo isso. Tá, joia. Obrigada, Vi. Obrigada pela pergunta, viu, Joaquim? Tem mais uma pergunta para você. Bora. O Raul Cordeiro, Dr. Jader, num paciente com antecedente de endometriose, está contraindicada a TRH? Não, na verdade, Joaquim, né? Não, agora quem pergunta é o Raul. Raul, na verdade, assim, ó, não está contraindicada. O que acontece é o seguinte, se você usar só o estrogênio, por exemplo, a paciente foi esterectomizada, digamos que ela tinha endometriose e ela foi esterectomizada. Se você usar só o estrogênio, você vai refazer esses focos de endometriose, porque o estrogênio, na verdade, é aquele que estimula o crescimento dos focos de endometriose. Então, você sempre tem que usar a progesterona. Nesse caso, você pode usar a terapia de reposição hormonal nessa paciente que teve endometriose, só que tem que sempre acrescentar a progesterona. Mesmo que ela seja esterectomizada, nesse caso vai ser a exceção, né? Então, assim, ela foi esterectomizada, se dá só o estrogênio, mas se tinha história de endometriose, tem que dar a progesterona, porque a progesterona, ela bloqueia o receptor do estrogênio. Então, ela vai evitar que ela tenha novos focos, a formação de novos focos de endometriose. Tá bom, obrigada, Beleza? viu? Obrigada pela pergunta. Lícia, vamos falar um pouquinho de epidemiologia. Opa, vamos. Gente, como o pessoal tem muita dúvida e a gente está com uma questão aqui de 54% de erros. Comenta pra gente, por favor, Lícia. O que acontece? Eu acho que o aluno tem um pouco de preguiça de ler e de pensar né, nessas questões de epidemiologia, principalmente quando o enunciado é um pouquinho maior, porque a questão não é difícil, né? Aqui pergunta das transformações que o Brasil tem sofrido no perfil de mortalidade e morbidade nas últimas décadas, que a gente teve uma mudança, né? Antigamente as pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas. Hoje a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. E aí vem toda a gama de doença crônica que está por trás, hipertensão, diabetes, colesterol. Então está perguntando sobre isso, é uma questão bem atual, né? Com relação ao impacto demográfico e social dessas doenças, assinale a alternativa correta. E aí eu acho que as alternativas são muito grandes, o aluno tem um pouco de preguiça de raciocinar em cima disso. Tá. Primeiro que a epidemiologia É muito chato. é chato, os alunos não gostam, né? Mas é uma questão muito fácil, né, para a gente errar, né? Então, ó, primeiro, a epidemia de doenças crônicas não transmissíveis tem afetado mais as pessoas de baixa renda, que são mais expostas ao risco e têm menos acesso aos serviços de saúde. Essa é a resposta correta. Então, hoje a gente tem uma teoria para a explicação de saúde e doença, que é a teoria dos determinantes sociais. Então, está lá um indivíduo com todas as suas características próprias, né, genéticas, e aí ele é influenciado por uma gama de camadas, né? A primeira é onde ele mora, qual o conhecimento que ele tem das coisas, né? Depois é a rede social que ele tem, o sistema de saúde, se está perto, se não está, se tem acesso, se tem acessibilidade, escola, educação, a casa da pessoa como que é, se tem ou não tem saneamento, né? Depois vem o bairro onde a pessoa mora, se o bairro tem estrutura, se não tem, e depois aí vem o governo, né? Tudo que vai... Que abrange tudo isso. Que vai abrangendo toda aquela condição da pessoa. Claro que se a pessoa tiver
um governo desfavorável, mas uma situação mais favorável, isso acaba compensando. Mas o que a gente vê? A gente vê que as pessoas de uma menor renda, elas têm menos educação, menos saneamento, menos informação, elas se alimentam de uma maneira pior, comem mais produtos industrializados, processados, faz menos atividade física, come comida com mais sal, comem comida mais gordurosa, então, e tem menos acesso ao serviço de saúde também. Com certeza. Depende mais do sistema público, não tem alternativa de uma saúde privada. Então, essas pessoas, elas são mais afetadas, sim, pelas doenças, tanto pelas doenças crônicas, quanto pelas doenças também transmissíveis, né? Como era antigamente. Então, essa é a resposta correta. Vamos ver as outras, né? A B, grupos étnicos e radicais menos privilegiados, como a população indígena, têm apresentado menor participação na carga de doença crônica não transmissível. Não, porque também é um grupo menos privilegiado. Então, lá dentro da nossa teoria por camadas, a parte social dessa pessoa também é mais comprometida, também tem menos acesso a serviços de saúde, essa população, então também está mais suscetível à carga toda de doença, tanto as transmissíveis como as não transmissíveis. Aí aparece, olha, C, tratamento para diabetes, câncer, doença do aparelho circulatório e doença respiratória crônica é de mais baixo custo. De jeito nenhum, o tratamento é de mais alto custo. Doença crônica, a pessoa vai ter que tratar por muitos anos, pela vida inteira, então o custo é muito maior. Tá? Então está errado. D, que muita gente marcou, a existência do Sistema Único de Saúde no Brasil permite desonerar a população com relação ao custo da abordagem das doenças crônicas não transmissíveis. Né? De jeito nenhum. O custo, primeiro que quem custeia o Sistema Único de Saúde? A gente. Então, a população também é onerada pelo SUS. A gente é contribuinte, a gente não pode esquecer de que a gente que paga o SUS. A gente só não paga apenas o plano de saúde, a gente paga o plano de saúde e o SUS. Então, está completamente errada essa que foi a questão que o pessoal acabou confundindo, né? Então, não esquecer que realmente a situação social do indivíduo acaba influenciando uma carga maior de doença. Eu quero dizer, assim, desculpa só te cortar, estou super feliz que o pessoal está interagindo demais. Aliás, você acabou de receber um elogio aqui pelo Facebook. Ela fala o seguinte, a Isabela Mendes, ela diz assim, só assistir às aulas de Lícia que acerta fácil essa questão. Opa, é isso aí. Eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta, tá, Lícia? Por que tratar diabetes aumenta a prevalência da doença? Então, isso é uma outra questão que teve no simulado. É uma questão que cobra se você sabe os conceitos de incidência e prevalência. Então, incidência é o número de casos novos de uma doença numa população num certo período. E prevalência é o número de pessoas doentes. O cara não morre, né? Se o cara não morre, aumenta a prevalência. Então, é bom aumentar a prevalência de doença? É super bom, significa que a gente está tratando a doença. Então, você tratar uma doença crônica, aumenta a prevalência. A pessoa não vai morrer, ela não vai sair daquela contabilidade da prevalência de doença. Então, cuidado. Aumentar a prevalência de uma doença não é um dado ruim. Muito pelo contrário, é um dado muito bom. Por exemplo, a gente tem aumentado a prevalência de pacientes HIV. Porque a gente está fazendo tratamento, os pacientes estão morrendo cada vez menos. Então, isso é um dado epidemiológico bom, o aumento da prevalência. Isso é uma outra questão que a gente tem Fábio, também nesse simulado. Esse negócio de doença cirúrgica não tem esse negócio de prevalência, né? Porque a gente cura, né? É diferente dos clínicos. Mais objetiva. Só tem incidência. Não, quem faz clínica e cirurgia, né? Aí trata mais coisa ainda. Sim. Fábio, nós temos uma pergunta assim, com uma taxa altíssima de erros. Queria que você discutisse com a gente sobre essa questão. Sim. Isso é uma questão sobre hérnias, né? Paciente de 63 anos com abaulamento na região inguinal direita, que antes desaparecia espontaneamente e que agora ficou irredutível. Então, o paciente tinha uma hérnia redutível e agora ela ficou presa, ela se tornou uma hérnia encarcerada. Vômitos, distensão, parada de eliminação de gases e fezes, então, está causando um abdômen agudo obstrutivo, tem alguma alça presa ali naquela região. Mas atenção aqui para o exame físico, ele está febril, desidratado, ruídos diminuídos. O X da questão aqui, não tem peritonite, sem peritonismo, não tem sinal de irritação peritoneal. Esse paciente aqui, ele tem sinais flogísticos, então provavelmente é uma hérnia estrangulada já. Ele já tem isquemia da alça.
não é só encarcerada, ela já estrangulou. Então, esse paciente precisa de uma cirurgia de emergência, isso a gente não tem dúvida. Mas a pegadinha da questão que o pessoal errou foi em qual acesso. Eu faço a incisão pela região inguinal, que é a inguinotomia. Passa as alternativas aqui, por favor. Ou você faz uma laparotomia mediana. Tem indicação de laparotomia mediana em algum tipo de hérnia? Então, assim, só duas. A letra A, hidratação, analgesia, redução da hérnia de jeito nenhum. Não vai ficar empurrando a hérnia estrangulada para dentro da cavidade, porque tem a alça tá isquêmica. Não pode de jeito nenhum. Na dúvida, é melhor operar no plantão, lá na emergência. Não tem que ficar reduzindo hérnia e correndo risco. Tá? Então, tomografia não tem indicação nenhuma. Ultrassonografia, então, se não operar, está errado. Quem que manda operar? A primeira manda operar por acesso inguinotômico, tá? E tem uma outra por acesso laparotômico. Então, aqui, qual que é o X da questão? Eu falo isso na aula. Quem assistiu minha aula lá não erra essa questão aqui. Tá? Então, você pode operar por inguinotomia sempre que não tiver peritonite difusa. Quando tiver peritonite difusa, descompressão brusca positiva em todo o abdômen, quer dizer que essa contaminação está livre na cavidade. Você vai ter que abrir para lavar a cavidade. Então, você já pode ter secreção entérica, fezes ou secreção inflamatória. Então, se tiver peritonite difusa, tem que fazer laparotomia e lavar a cavidade. Agora, se não tiver, mesmo que tenha isquemia da alça, é melhor você fazer pela incisão da região inguinal, pela inguinotomia. Você pode tirar a alça ali, pode ressecar, fazer anastomose e jogar ela para dentro. Por que que é melhor? Porque você já está na região inguinal e já corrige o defeito da hérnia. Você já vai lá e já faz a cirurgia definitiva da hérnia. Na incisão mediana, você não vai, a não ser que você faça 2 incisões, e vai lá na inguinotomia, tá? Então você vai acabar tratando a peritonite, mas não o problema da hérnia em si. Então, nesse caso, como não tem peritonite, a indicação é de acesso por inguinotomia, inguinotômica. Então, é uma questão que é frequente em prova em relação às hérnias, e a gente comenta muito isso na nossa aula. Fábio, tem um elogio e uma pergunta aqui para você. A Viviane Queiroz diz o seguinte: doutor Fábio, sempre muito didático. Obrigado. E a questão é qual tipo de hérnia mais comum? Encarcerar e estrangular? Não, isso são conceitos, né? Então, a hérnia ela pode ser redutível, aquela que sai e volta, reduz espontaneamente. Encarcerada é aquela que sai e fica presa ali. Essa hérnia encarcerada, as vísceras podem estar viáveis, esse paciente vai ter que ser operado, mas pode nem ser uma emergência. Às vezes ela já está encarcerada há 10 anos. Ela já mora ali, chama hérnia domiciliada. Agora, essa hérnia encarcerada aguda, ela pode isquemiar a víscera, principalmente quando você tem um colo, um orifício muito pequeno da hérnia. A hérnia estrangulada é uma emergência cirúrgica. Tá? Então, isso aí são conceitos. Tá? Então, se você for ver, é mais comum ter uma hérnia redutível, depois uma hérnia encarcerada e, por último, uma estrangulada. Certo. Obrigada, viu? E o Joaquim Pérez diz o seguinte, para você, Fábio, super didático, na aula de hérnia, ele fala muito bem sobre quando é acesso inguinotômico. Olha lá, viu? É verdade. Ou laparotômico, é isso? É isso aí. Esse povo que errou não assistiu sua aula, né, Não Fábio? assistiu. Vai ter que assistir o ano que vem. Bom, pessoal, infelizmente a Alice parece que vai ter que ir, né, Alice? Eu vou ter que me despedir de você, mas o Rafael Munerato vai entrar também para estar interagindo aqui conosco. Alice, muito obrigada pela sua participação. Te vejo semana que vem, ó, quarta-feira, às 8h30 da noite, hein? Sim, gente, olha, pessoal, semana que vem vou estar aqui discutindo com vocês mais questões de epidemiologia, questões de psiquiatria. E uma dica aí para você, gente, estuda epidemiologia, vale muito a pena. 20% da prova é epidemiologia, a carga de matéria para estudar é menor e as pessoas saem correndo de epidemiologia. Vai ser um grande diferencial para você se você estudar, garanto, hein? Até semana que vem. Obrigada, viu, Lícia? Tchau, gente. Boa noite, viu? Rafael, pode vir, seja bem-vindo. Bom, enquanto o Rafael vai entrando, vai se acomodando aqui, eu gostaria de lembrá-los para entrar lá na nossa página. Se você ainda não se inscreveu, pode entrar, Rafael, fica à vontade. Medicel.com.br/desafio Medicel. Vai lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Pessoal, você vai testar seus conhecimentos, vai estudar para a prova de residência, ainda vai concorrer a prêmios incríveis. João, você acredita que estão dando notebooks, smartphones, tablets, enfim, vários cursos de especialização aqui da Medicel. Tanta coisa legal, né? Na minha época não tinha isso, sabe? Olha, tá fácil estudar hoje em dia, né? E o pessoal ainda dá prêmio para Você viu que bacana? Filho,
tá fácil demais, virou moleza. Não tinha nem diretriz, né? Não, Você fazia a prova na faculdade no mimeografada, assim. não, era na caneta mesmo, rapaz. Ou então na prática. Vai lá, opera. Aquela mesmo. folha com cheiro de álcool, assim, no mimeógrafo. Arranca a folha do caderno aí. Antes de dar as boas-vindas para o Rafael, eu tenho só uma questão aqui para o Jader, que tem uma dúvida, tá bom? Que entrou aqui. É do Marielos Garcia. Ele pergunta o seguinte: doutor Jader, em paciente com problemas para engravidar, o primeiro exame ou aquele de escolha é a salpingografia? Então, na verdade, infertilidade a gente acaba avaliando o casal, né? Não é só unicamente a mulher. E o exame que vai nos dizer qual é o melhor exame para a gente solicitar de cara, assim, vai ser de acordo com alguma pista que eles vão nos dar durante a anamnese. Essa paciente vai nos dizer assim, olha, eu menstruo a cada 60 dias. Se eu não tomar pílula, eu não vou menstruar. Então, você vai pensar em fator ovulatório e vai pesquisar se ela está ovulando. Agora, se ele disse que ele fez uma cirurgia no testículo, por exemplo, você vai pensar em fator masculino. Mas se não tem nada, né, ela está ciclando perfeitamente a cada 28 dias, ele não tem nenhuma história de ter feito nenhuma cirurgia, não tem história de parotidite, nada de ter feito cirurgia, nada disso, bom, aí você vai fazer o espermograma dele e vai fazer a histerossalpingografia dela, porque você vai pela epidemiologia, né? O que é mais prevalente? É fator tubário por obstrução, né? No Brasil, a gente ainda tem uma prevalência muito alta de clamídia e de gonococo, que obstrui a tuba. Isso ajuda depois a mulher engravidar? Na verdade, a histerossalpingografia ela é para investigar, é para ver se a tuba é obstruída ou não, né? Então, esse é o objetivo. Tem alguns casos que você tem uma oclusão parcial, que a própria passagem do contraste, às vezes, ela pode abrir a tuba. Isso pode acontecer. Fala-se muito sobre isso, né? Depois que a tal mulher fez o exame, ela engravidou. Pode acontecer. Mas, assim, pela epidemiologia, então, a gente pede a histerossalpingografia mais o espermograma. Esse é o kit inicial de investigação do casal que não tem nenhum fator para você pensar, né? Então, a anamnese é absolutamente normal. Tá, joia. Até agora tem uma outra, obrigada pela resposta. Tem uma outra questão aqui, para o Fábio, agora. Fábio, quem pergunta é Lorena Vasconcelos, sobre hérnias. Como diferenciar hérnia direta de indireta? Essa é uma boa pergunta, né? Isso adora cair na prova isso daí, né? Então, se você for ler lá no livro, você vai ver em relação aos vasos epigástricos, se é lateral o vaso, se é medial o vaso, aí você fica totalmente confuso. O que eu falo para os alunos, para não esquecer mais isso? A hérnia indireta é aquela hérnia que ela vai passar por dentro do canal inguinal. Então, ela sai de uma forma indireta da cavidade. Então, quando você faz o toquezinho lá na região do anel inguinal externo, você sente aquele abolamento na ponta do seu dedo, porque ele está dentro do canal inguinal. A hérnia direta, não. Ele não precisa dessa ponte, desse artifício. Ele simplesmente destrói a parede e sai diretamente, destruindo a face transversalis. Então, quando você está com o dedo no canal inguinal, você sente na polpa do seu dedo, na face posterior. Tá? Então, como esse anel inguinal interno, a borda lateral dele são os vasos epigástricos, então você vai ter uma diferença aí clara. Então, você tem a hérnia direta e indireta em relação aos vasos. É lateral ao vaso, é medial ao vaso. Mas esquece isso, pensa do ponto de vista anatômico. A indireta é aquela que você está dentro do canal inguinal, ela sai indiretamente. E se ela sai indiretamente, ela vai ter uma origem congênita também. Então, a hérnia inguinal indireta é por atraso no fechamento do conduto peritônio vaginal. Então, você já tem ela desde que nasceu, mesmo que ela vá se apresentar clinicamente lá no idoso. Mas ela já era congênita. A direta, não, ela é adquirida. Você precisou ter uma destruição do colágeno ali naquela região. Então, é um prostático, um trabalhador braçal, um tabagista, que ele simplesmente vai destruir a parede. Então, é importante isso e gosta de cair bastante em prova também. Tá bom, muito obrigada. E obrigada pela pergunta, Lorena. Bom, agora vamos falar um pouquinho de você, Rafael. De você não, de uma questão que caiu... Cardiologia. Bom, cardiologia, não podia ficar de fora, Clínica né? soberana, só para lembrar todo mundo. É uma questão que não podia ficar de fora do simulado. E teve uma margem bem grande de erros também, né? Sim. Sobre antihipertensivo, é isso? Isso, então. Na verdade, pessoal, hipertensão arterial sistêmica, né? É sempre um tema de prova, por conta da prevalência no Brasil e no mundo, e é um dos principais fatores de risco cardiovasculares. Essa questão não era uma questão muito fácil, porque ela também abordava um pouco do tratamento medicamentoso em um paciente complicado, né? Então, só para resumir um pouco da questão,
um paciente de 52 anos que já tinha algumas doenças clinicamente manifestadas, insuficiência renal, insuficiência arterial periférica, né? E ele estava com a pressão fora do controle, fora da meta, né? Então, ali no exame clínico, 160 por 102, com uma frequência cardíaca de 52, pulsos diminuídos por causa dessa aterosclerose periférica. Alguns exames de análises clínicas a questão trouxe, chamando a atenção da função renal, que estava alterada, e dos níveis de potássio, que também já estavam aí passando do limite superior. E aí ele pergunta, este paciente hipertenso, com doenças clínicas, como a insuficiência renal e a insuficiência arterial periférica, tomando um remédio só, que é o diurético tiazídico, a hidroclorotiazida. Qual é a conduta, né? Então, muito parecido com o que o Fábio comentou, quer dizer, essas questões que pedem conduta, às vezes, são muito frequentes em prova de R3, mas podem cair na prova de R1 também, e aqui uma conduta um pouco difícil, por conta dessas características que a gente já falou. Então, ele pede para você qual vai ser o segundo medicamento antihipertensivo. O que a gente vai ter que utilizar, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que o pessoal colocou. Vamos lá. Primeiro ponto que vale a pena lembrar todo mundo é que esse paciente com insuficiência renal crônica, com insuficiência arterial, que é a aterosclerose já manifestada, ele de saída tinha que estar tratando com 2 medicamentos, tá? Então, esse paciente, né, o grande objetivo da gente avaliar esse paciente é classificar o risco dele. Então, quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz o exame físico de um paciente hipertenso, nosso objetivo final é classificar o risco do paciente. E esse paciente é de alto risco, por conta dessas doenças que ele já tem. Então, no doente de alto risco, ele nunca deve usar um remédio só. Então, de saída, não era para ele estar usando só o hidrocloro. Ele tem que usar 2 medicamentos. 2 medicamentos. Qual vai ser esse segundo medicamento? E aqui essa questão tem algumas pegadinhas. Então, vamos lá. Propranolol foi a questão que os alunos menos colocaram. Por quê? Porque eles lembraram que a insuficiência arterial, né, o beta-bloqueador, bloqueia os receptores beta-adrenérgicos e o receptor beta-2 é vasodilatador, tá? Então, realmente, a gente evita usar o beta-bloqueador. O último congresso europeu, tá? Ele parece que liberou o uso, ele não está mais deixando contraindicado o uso dessa medicação, mas isso é a diretriz europeia, isso ainda vai ser discutido dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas de qualquer forma, existe essa regra e os alunos se lembraram. Paciente com aterosclerose periférica, vou evitar dar o beta-bloqueador. Aí ficaram 3 medicamentos, enalapril, hidralazina e amlodipino. A maioria dos alunos respondeu enalapril. Por quê? Porque eles se lembraram que o inibidor de ECA é nefroprotetor, e isso é verdade. Então, a gente, em todo paciente com um fator de risco de doença renal, como diabético, ou já com uma doença renal, a gente procura dar um inibidor de ECA ou um BRA, bloqueador do receptor da angiotensina 2. E aí, nesse paciente, por que essa não foi a alternativa correta? 2 possíveis explicações. Uma explicação, os níveis de potássio já estavam passando do limite superior. Então, a gente sabe que o efeito colateral mais frequente do IECA ou do BRA é aumentar o potássio. Então, se eu der um enalapril, né, pensando que eu vou proteger o rim e melhorar a pressão arterial, eu tenho o risco de causar a hiperpotassemia, né? E é potencialmente bastante perigoso. Então, talvez não pensaria como uma opção. E a gente, de vez em quando, né, não tem que ficar pensando com a cabeça do examinador. Então, também a pessoa que bolou a questão pode ter feito o raciocínio de que a aterosclerose é sistêmico. E lá no enunciado ele dizia que tinham vários territórios arteriais comprometidos. Então, um paciente hipertenso, assim, com níveis elevados, será que também ele não poderia ter uma estenose de artéria renal? Tá? E se tiver na estenose de artéria renal bilateral, eu não posso usar o IECA. Então aí tem muita dúvida para você começar uma medicação, mesmo, né? entendeu? Com potássio alto e com a possibilidade de ter uma doença renovascular bilateral. E aí ficam 2, hidralazina e amlodipino. E aí a gente vai se remeter à nossa diretriz brasileira,
onde tem um polígono, tem uma figura, né, geométrica muito boa para ajudar a gente a se lembrar das associações. Então, eles colocam lá com uma linha verde quais são as associações preferidas, né? E quando um paciente está tomando como esse hidroclorotiazídica, um diurético tiazídico, uma associação preferida, né, é com o bloqueador do canal de cálcio, no caso, amlodipino. Poderia dar uma hidralazina? Pode, não é que está errado, mas já está com uma associação possível, não é uma associação preferida. Então, a melhor conduta nesse caso é, eu tenho que dar um segundo remédio para controlar a pressão arterial. Adoraria dar o enalapril, mas eu tenho medo, porque eu não avaliei a artéria renal e o potássio está elevado. Então, é melhor dar o bloqueador de canal de cálcio e essa é a resposta. Rafael, até o Marielos Garcia, obrigada pela pergunta. Marielos, ele tá em dúvida em relação a essa resposta. Doutor, mas a resposta a essa pergunta foi amlodipino, mas ele piora a perda de proteínas pelo rim. Então, por que a resposta não é hidralazina? Então, é por isso. Primeiro que a hidralazina, como a gente comentou, não é uma associação ideal para controlar a pressão desse paciente. Ela vai ser boa para uma terceira droga. E a amlodipina, você pode ter esse efeito colateral, mas da mesma forma, você vai acompanhar. O inibidor de ECA também. Quando você pega um paciente que já tem insuficiência renal e você dá o inibidor de ECA, no começo do tratamento, pioram a ureia e creatinina. Mas muitas vezes é reversível. E lembra que o que mais vai piorar o quadro da insuficiência renal desse paciente é ele se manter com a pressão descompensada. Então, você vai dar amlodipina para esse paciente, um bloqueador de canal de cálcio, né, no grupo de hidropiridínico, e vai tentar trazer a pressão dele para dentro da meta. Obrigada pela resposta. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta também. Por favor, por favor, eu fiquei assim, na época do nifedipino, que não se usa mais, Perfeito. faz bastante tempo, existia um conceito de usar o nifedipino nos pacientes que tinham insuficiência renal ou baixo fluxo renal, que eles prometiam, não sei se eles cumpriam a promessa, de aumentar o fluxo renal. Será que com essa história de arteriosclerose ele não colocou o amlodipino por causa de aumento de fluxo? Não, e na verdade, não é que a nifedipina não usa mais. O que não usa mais é a nifedipina na cápsula gelatinosa líquida, que o pessoal usava sublingual. Exato, né? pronto-socorro e tal. Isso. E a posologia também com a amlodipino é uma posologia melhor, né, para esse paciente. Né? E realmente essa nifedipina em cápsula sublingual a gente não usa mais, porque o pessoal muitas vezes furava a cápsula para colocar gotas sublingual, né? E aí depois viram que nem a nifedipina tinha absorção sublingual, na verdade a pessoa engolia e absorvia pelo estômago, e também a quantidade de droga era errática com esse tipo de conduta, né? A amlodipina é uma excelente droga, tem uma posologia fácil, então acho que vai ser Legal. a associação melhor. Tem mais uma pergunta aqui, Nerato. A Juliette Pérez Hernandes pergunta o seguinte: a furosemida não seria melhor medicamento nesse paciente com DRC? Olha, essa é uma ótima pergunta. A furosemida, quer dizer, agora é um diurético de alça, né? Vamos lembrar, olha a diferença do diurético de alça para o diurético tiazídico. Diurético tiazídico, que é o que ele está tomando, tem um alto poder antihipertensivo e um baixo poder diurético. Diurético de alça tem um alto poder diurético e um baixo poder antihipertensivo. Quando que estaria bem indicado dar para esse paciente uma furosemida? Quando esse paciente tivesse um componente hipervolêmico responsável pelo quadro da hipertensão. E, mais uma vez, ela nunca entraria já com uma segunda droga, né? Então, a gente precisaria dar duas boas drogas antihipertensivas, no caso, hidroclorotiazida e amlodipina, e depois ele pode ser, sim, avaliado do ponto de vista volêmico. E se ele tiver um estado hipervolêmico, a furosemida pode ajudar. Não parecia ser o quadro dele pelo exame físico descrito. Ele não deu nenhuma pista, né, de que esse paciente estivesse hipervolêmico, e aí a furosemida não vai ajudar. Tá bom, obrigada. Tá aí respondido, Juliette. Muito obrigada pela pergunta, viu? Agora eu vou com você, Jader. Tem uma questão que eu fiquei até aqui horrorizada, 91% de erro sobre câncer de mama. É isso mesmo? Eu queria que você comentasse sobre essa questão com a gente, por favor. Pois então, vou te dizer que até eu também fiquei surpreso com esses 91% Bastante, né? de erro. Assim, é uma questão que fala sobre prevenção de câncer de mama e fala sobre
basicamente propedêutica, né, em mastologia. Vamos só passar as alternativas aqui para ver o que foi que o pessoal errou. Na verdade, eu vi que muita gente, a maioria das pessoas, marcou que ultrassom é o exame de escolha para pacientes jovens. E esse é uma cultura, digamos assim, que se tem, né? Porque o que a gente sabe? Que mamografia é bom para aquela mama lipossubstituída. Então, a paciente que tem mais idade, já é pós-menopausa, a mama dela tem mais gordura do que glândula, então a mamografia é o melhor exame. Pô, mas o que faz com a paciente jovem, né? A paciente jovem que tem muito mais glândula do que gordura, a mamografia vai ficar tudo branco. Você vai olhar ali, tá tudo radiopaco aquilo ali, né? Não vai ver nada. Então, o melhor é o ultrassom, mas isso é um engano, né? Não é o ultrassom, é um exame usado para rastreamento. Ultrassom, pessoal, não esqueçam, é um exame de complemento, é um exame complementar. Você vai fazer ultrassom quando a mamografia é insatisfatória. Por exemplo, você fez uma mamografia numa mulher de 50 anos, deu BIRAD 0, porque, na verdade, essa mama está muito densa, aí você vai fazer um ultrassom para complementar. Mas usar unicamente como rastreamento não é adequado. Ela é um exame que tem uma baixa sensibilidade. E como tudo em medicina, né? Para a gente poder fazer rastreamento, a gente precisa ter um exame de alta sensibilidade. E a ecografia, que é o ultrassom, tem uma baixa sensibilidade. Então, na verdade, para a gente rastrear em paciente jovem, né, aquele caso clássico, aquela menina de 23 anos, que a mãe teve câncer de mama aos 40, por exemplo, né? Ou então, ela teve a mãe e a irmã que tiveram câncer de mama super jovens e ela está extremamente preocupada, tem 23 anos e ela quer fazer alguma coisa de exame de imagem. O melhor é essa paciente fazer ressonância. Ressonância é o exame que tem a maior sensibilidade para paciente jovem de alto risco. Então, a alternativa correta é, em mulheres de alto risco, pode-se utilizar a ressonância magnética, que ela tem uma grande sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Então, ela é boa para rastreamento. Então, se você tem lá, isso é muito comum, todos vocês que vão, se forem atender a unidade básica de saúde, vai chegar uma paciente que está muito preocupada, que ela quer rastrear câncer de mama, porque ela tem uma mãe que teve câncer de mama muito cedo, e ela não sabe qual é o exame que ela deve fazer. Essa paciente, ela deve fazer, então, uma ressonância. É definitivamente o melhor exame. Eu vou aproveitar o gancho e vou emendar uma pergunta do Marielos Garcia, que ele já tinha feito mais cedo, mas aproveitei o tema para fazer agora. Com respeito a câncer de mama, tinha entendido que o melhor exame é a mamografia em mulheres de 60 a 69 anos, mas a resposta fala que a RNM pode ser utilizada. É isso? Isso aí. Na verdade, a mamografia é o melhor exame a partir dos 50 anos. Essa é a diretriz, é dos 50 aos 69 anos. O que o Ministério da Saúde diz? Que toda mulher ela deve fazer mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, até os 69. Aí tem uma controvérsia, né, entre os 40 e 50 anos. Poxa, entre os 40 e 50 anos não tem que fazer mamografia? Aí eu recebo várias perguntas assim, pô, minha mãe vai lá no ginecologista e ele pede para ela sempre mamografia a partir dos 40. Na verdade, entre os 40 e os 50, a mamografia não se mostrou capaz de diminuir mortalidade por câncer de mama. Ela pode diminuir morbidade, porque você faz o diagnóstico mais cedo. Tanto que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que se faça mamografia entre 40 e 50. Mas o Ministério da Saúde, como política populacional, não recomenda que seja feito entre os 40 e os 50, porque não diminui mortalidade. Tá certo. Então, o melhor exame para paciente jovem é definitivamente ressonância. Não esqueçam disso. A ressonância, ela surgiu, na verdade, para ver ruptura de prótese de silicone, né? Então, quando deu aquele boom, vocês devem ter visto alguns anos atrás que teve aquele boom da ruptura das próteses, e o melhor exame para ver ruptura de prótese até porque de silicone, a mamografia ela não consegue ter essa exato, ela não consegue né? ter essa acurácia, né, para conseguir ver. Por conta da prótese, né? Exato, exatamente, por conta da prótese. Então, o melhor exame era a ressonância. Mas aí, como se começou a fazer mais ressonância, se viu que a ressonância ela é útil também para rastreamento em paciente jovem, ela é útil para ver multicentricidade tumoral. Então, se você fica na dúvida se são 2 nódulos, 2 tumores, que a mamografia é 2 dimensões só, né? Então, você não consegue ver se são 2 nódulos ou 3, o melhor exame é a ressonância, e ela também é útil para carcinoma oculto de mama. E quais os pacientes considerados de risco de mama? Boa, excelente essa pergunta. Quais são as pacientes de alto risco? De alto risco, né? Na verdade, as pacientes de alto risco são aquelas que têm... Todo mundo deve ficar se perguntando, né? Será que eu estou nessa... Na verdade, assim, a paciente que é de alto risco é aquela que tem uma história familiar de primeiro grau positivo.
Tá. Então, por exemplo, mãe, irmã, que é considerado como familiar de primeiro grau, teve câncer de mama antes dos 50. Se a mãe dela teve câncer de mama com 70, A probabilidade é muito grande. a probabilidade não é muito pequena, porque 70 anos Já é esporádico, né? mais chance de ser esporádico, exatamente. Tá. Antes dos 50, que é Aí maior a sim. chance de ser genético, ligado àqueles genes supressores tumorais, que é o BRCA1 e o BRCA2, que são os principais, né? Então, se tem história familiar, a gente considera como paciente de alto risco. Se tem história familiar de câncer de ovário, também é paciente de alto risco, porque é o mesmo gene, é o BRCA1 e o BRCA2, né? Então, se ela tem uma familiar de primeiro grau que teve câncer de ovário, também ela é considerada de alto risco. Sempre quando eu falo nisso, a gente não tem como não lembrar, né, daquele caso de uma atriz de Hollywood, que é a Angelina Jolie, né? Então, todos vocês viram, há uns anos atrás, então, que foi um caso emblemático no mundo inteiro, por ser uma atriz hollywoodiana, né? Que ela fez a escolha de fazer, então, a adenomastectomia redutora de risco, porque ela se descobriu portadora da mutação genética. Não sabia, né? No BRCA1. Não, que e você acha sobre parece isso? que ela teve uma irmã que faleceu de câncer de Exato. ovário O também. que você acha Exatamente. sobre isso, Jader? Então, na verdade, assim, ainda é uma coisa que se discute muito, né? E é uma coisa que a gente tem que decidir em conjunto com a paciente em equipe multidisciplinar, né? Se a paciente faz o teste genético e ele dá positivo para a mutação no BRCA1 e no BRCA2, o risco dela ter câncer de mama ao longo da vida é 60% a 75%. Então, esse é o lifetime risk que a gente chama, né? Então, é muito alto. Ela tem muita chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Aí ela tem duas opções. Ou seguir fazendo o acompanhamento com ressonância magnética anualmente, que é o melhor exame, definitivamente. Ou então, se ela optar pela conduta mais radical, que foi a escolha da Angelina, né, fazer a adenomastectomia redutora de risco e aí então substituir por uma prótese, né? Então, que foi realmente o que ela acabou optando, o que ela acabou decidindo. Tem gente que não quer esperar para ver, né? Exato, exatamente. Se antecipe já. Mas eu acho que é uma decisão assim que tem que ser muito amadurecida, né? Da paciente com o médico, com a equipe multidisciplinar. E se ela realmente decidir, né, que ela quer mesmo fazer a adenomastectomia redutora de risco, se comprovou que ela tem a mutação, aí eu acho que essa paciente realmente tem o direito de fazer e a gente tem o dever, né, de fazer pela autonomia, pelo princípio ético, né, da medicina da autonomia da paciente. Ok, Jader. Tem uma pergunta de aluno. O Caio Souza de Mello, ele pergunta o seguinte: em qual eu devo me basear? Na sociedade ou no Ministério da Saúde? Ótimo. Mamografias. Então, assim, Caio, olha só. Para a prova de concurso médico, a bibliografia oficial é Ministério da Saúde. Então, assim, ó, sempre Ministério da Saúde. É dos 50 aos 69 anos que ela vai fazer mamografia. Entre 40 e 50 anos é recomendação da sociedade. Então, isso não é considerado como padrão para a prova. Para a prova, você vai usar Ministério da Saúde, que é entre 50 e 69 anos. Isso para tudo, né? Acredito que nas outras áreas também se usa Ministério da Saúde, que é a bibliografia oficial do Brasil, né? Obrigada. Obrigada pela pergunta, viu, Caio? Agora vamos com você, João. Tem uma pergunta, uma questão sobre trauma por arma branca. E nós tivemos só 45% dos alunos que acertaram. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por gentileza. A questão de trauma, uma questão relativamente fácil. Até me preocupa tanto que as pessoas erraram. Provavelmente porque não se atentaram a alguma pegadinha. E a gente sempre fala, o examinador, ele quer confundir a cabeça de quem está fazendo a prova. Então, veja bem, esse paciente levou um ferimento de arma branca no flanco esquerdo, uma facada. Parece que foi até de um caso recente. Sim, que a gente vai tivemos comentar aqui no sobre Brasil, isso. né? Mas foi num assalto. Queixou de dor abdominal moderada. No exame, ele tinha vias aéreas apérvias, estável pineico, quer dizer, via aérea e parte pulmonar, a facada não foi no pulmão, então não foi no tórax. Agora, frequência 20, frequência cardíaca 84, pulso amplo e PA 12/8, com Glasgow 15, sem déficit. Então, até agora, ele colocou o seguinte: esse paciente levou um ferimento por arma branca no abdômen, mas ele está estável hemodinamicamente. Então, ele foi um monte de palavra para dizer apenas isso. Ó, ferimento de arma branca, estável hemodinamicamente. Então, vamos lá. O abdômen estava doloroso, próximo ao ferimento, a pelve está sem sinais de traumas ou lesões de outra parte do corpo. Recebeu oxigênio, iniciou a monitorização, foi puncionado o acesso venoso periférico,
e passado a sonda vesical de demora com a urina clara. Quer dizer, mais um fato que diz que ele está estável hemodinamicamente, porque ele tem diurese. Agora, foi realizado o toque retal e observou sangue vivo em dedo de luva. Quer dizer, na hora que fez o toque, veio o sangue. E esse sangue, ele não veio do nada. Isso é uma situação bastante interessante, porque a gente pouco vê na vida prática, mas na questão de prova sempre tem. Então, olha só, a facada foi no flanco esquerdo, onde está o cólon sigmoide. Na hora que ele fez o toque, tinha sangue. Então, essa questão é muito manjada. Porque o que acontece no trauma abdominal e no ferimento? Nós temos ferimentos penetrantes, baixa energia, arma branca, alta energia, arma de fogo. E ferimentos contusos, ferimento contuso. Uma pancada, acidente de carro, paulado, volante no abdômen, etc. Então, existe uma situação bastante interessante. No ferimento penetrante, se esse objeto penetrante violou a cavidade peritoneal, ou seja, ele entrou dentro do abdômen, já está indicada a laparotomia. Ah, mas ele está estável hemodinamicamente. Não tem problema. Mas pode ter um maluco que fala assim, não, mas ele fez uma pequena lesão no fígado, o fígado vai parar de sangrar sozinho, etc, etc. Esse conceito de tentar fazer um tratamento não operatório para o trauma abdominal, ele funciona muito para o trauma contuso. Bateu o abdômen, ele está estável hemodinamicamente, opa, eu fico pensando, será que alguma lesão intraabdominal aconteceu? Se aconteceu uma lesão de víscera oca, eu vou ter peritonite. Então, eu tenho pneu peritônio, sinais de agitação peritoneal e tal. Se eu tenho uma lesão apenas de víscera maciça, e essa lesão for de um grau pequeno, por exemplo, um grau 1 no fígado, é quase intracapsular, no rim, no baço, assim por diante. Eu posso imaginar que ele vai parar de sangrar espontaneamente e eu possa fazer um tratamento não operatório. Mas sempre com aquele conceito. Eu só vou fazer tratamento não operatório se eu não tiver lesão de víscera oca. Por que lesão de víscera oca? Estômago, intestino delgado, duodeno, cólon, vai contaminar a cavidade. Então, ele quis confundir o conceito. Trauma estável emocionalmente, eu vou pensar na possibilidade de fazer tratamento não operatório. E essa possibilidade de fazer tratamento não operatório, ela está embasada numa tomografia computadorizada. Agora, se eu tenho certeza que violou a cavidade peritoneal, eu não vou fazer tomografia computadorizada. Eu tenho certeza que entrou. Então, onde que está a certeza que violou a cavidade peritoneal? O sangue na luva na hora que fez o toque retal. Então, esse agente traumático, pérfuro contuso, ele entrou na cavidade. Uma outra, ele não colocou aqui, mas o examinador poderia colocar. Ah, ele fez uma anestesia local, prolongou o ferimento e colocou o dedinho. Ah, o dedinho perfurou a aponeurose, parede abdominal anterior. Cai muito isso em prova também. Fez exploração digital e ultrapassou a aponeurose, eu considero que está no peritônio. Problema dessa exploração digital, região tóraco-abdominal. O Dr. Fábio adora a região tóraco-abdominal, a área de Ziegler, etc. e tal. Porque às vezes você coloca o dedo e está com o dedo na pleura, aí você vai furar a pleura e vai causar um pneumotórax, alguma coisa assim. Então vamos ver as alternativas. Vamos ver as alternativas. Olha só. O que os alunos se confundiram? Providenciar FAST. O que é o FAST? É o ultrassom para o trauma para verificar se tem líquido na cavidade. Se vocês assistiram a série Medcell, sabe a série Medcell, 12 episódios e tal, no episódio 1, existe lá um politraumatizado que está instável hemodinamicamente. E o professor, muito chato por sinal, falava para o aluno, o paciente está instável hemodinamicamente, tem líquido na cavidade, não acha que esse líquido é Coca-Cola, Guaraná, cerveja, é sangue. Então, está instável, tem sangue na cavidade, é igual laparotomia. Então, trauma fechado, né? Trauma fechado. Então, quando que eu faço o ultrassom FAST? No trauma abdominal, o Fábio complementou muito bem, fechado, porque se é perfuração e entrou na cavidade, não preciso fazer exame FAST. É no trauma fechado que está instável hemodinamicamente. Esse paciente está estável. E além do que é o seguinte, existe uma contraindicação absoluta para o lavamento peritoneal da alternativa C e do ultrassom FAST, que a laparotomia já é indicada. Se eu já sei que precisa operar, para que eu vou perder tempo com esse exame?
entrou um tiro aqui, saiu atrás. Eu não vou pedir exame, eu vou botar na sala cirúrgica. A faca entrou dentro da cavidade peritoneal. Eu preciso operar, gente. E muitas pessoas queriam fazer tomografia computadorizada. Provavelmente porque o paciente estava estável hemodinamicamente. E provavelmente porque, eu não sei o que aconteceu com tomografia e trauma abdominal. Parece que agora as pessoas não examinam mais o doente. Chegou o trauma, tomografia. Professor, o paciente chegou assim e a tomografia. Eu falei, não quero saber a tomografia. Eu quero saber a pressão, o pulso, a pressão de pulso, a irritação peritoneal, se teve diurese, se tinha sangue na urina, se tinha sangue no toque retal. Ah, é? Fica aquela... Você fez isso? Aí silêncio no telefone, né, quando fala assim. Bom, então, de qualquer forma, as pessoas se confundiram. Então, lembre-se, laparotomia está indicada se o ferimento de arma branca penetrou a cavidade peritoneal. Então, alternativa B, realizar a laparotomia exploradora o mais precocemente possível para avaliação e tratamento. Provavelmente, esse paciente que está com sangue lá no toque retal, ele tem uma lesão do colo sigmoide. Quer dizer, ele deu até esse tipo de dica. João, tem um elogio aqui para você na internet. Ah, é? De um aluno. O Joaquim Pérez diz o seguinte: Dr. João Ricardo deixou esse assunto muito bem esclarecido e enfatizado na aula dele. Quem assistiu não errou. Tá vendo só? Assim eu espero, porque senão a gente fica com a impressão que a gente não sabe dar aula. Não sabe dar aula, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, João. Nessa última aqui, que ele fala tomografia com triplo contraste, isso aqui pode ser indicado nas lesões penetrantes no dorso, quando você tem possibilidade de lesão de órgãos retroperitoneais, tá, sem ter sinais de peritonite. O paciente totalmente estável, sem nenhum sintoma. Ele pede triplo contraste para ver o duodeno no contraste oral, para ver o cólon ascendente e descendente, que são retroperitoneais, no contraste retal, e para ver o pâncreas e o rim no contraste venoso. Então, essa aqui foi uma lesão no flanco. E, além disso, esse paciente tinha sangue no toque. Então, não cabe aqui o triplo contraste. É isso que o Fábio falou, ele é importante, porque a gente tem que prestar atenção no enunciado. Eu sempre falo nas aulas que a gente responde questão do trauma é o seguinte: antes de olhar as respostas, as alternativas, é muito importante você entender o enunciado, porque ele falou muito claro. Quando ele fala flanco esquerdo, ele fala o quê? Parede abdominal anterior. Então, acabou o problema. E essa dica do sangue no reto aí... Fechou. Não, e fora de brincadeira, a gente que acompanha as questões ano a ano, todo ano perguntam a mesma coisa. Parece que não há criatividade, né? E as pessoas erram. Não, e na dúvida, Igual. né, João? Assim, tem que pensar assim, a questão foi feita por cirurgião, né? Então, qual vai ser a alternativa? Né? Cirurgião Vai gosta ser de operar, cirúrgico, né, meu exato. amigo? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vamos aproveitar que a Bixel cada vez mais está se inovando, se atualizando. Eu gostaria de colocar em pauta aqui com a gente um tema que aconteceu recentemente com o Bolsonaro por arma branca. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a cirurgia dele. Olha, o caso do deputado Bolsonaro, candidato à presidência, Sim. ele ilustrou muito bem uma terapêutica, uma ação do atendimento de um politraumatizado, de um trauma abdominal, no caso penetrante. Eu quero, antes de fazer algum comentário aqui, deixar muito claro que não estou avaliando as condutas médicas, pelo amor de Deus. As condutas foram brilhantes, inclusive enche a gente como médico brasileiro, como cirurgião de trauma, cirurgião geral, até de orgulho pela magnitude, pela coerência, competência e destreza que foram feitas as condutas. Então, mas é legal a gente comentar do ponto de vista didático. Inclusive, na série Medicel, eu fiz questão de colocar um caso de trauma abdominal, mas no caso era fechado, com hemoperitônio, que foi o caso do deputado. Provavelmente ele chegou no hospital com choque grau 3 ou grau 4, parece que a perda volêmica dele foi muito importante, e os cirurgiões não bobearam, eles pegaram e fizeram imediatamente uma laparotomia exploradora, e vaza as fotos, né? A gente viu que eles fizeram uma incisão bastante ampla e fizeram a abordagem das lesões de forma extremamente adequada. E as lesões, pela descrição que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas pelo que ventilou-se pela imprensa, foram lesões de vasos mesentéricos, não sei se tronco mesentérico ou colaterais, do intestino delgado, que merece rafia primária, e do cólon. Uma situação que pode cair muito em questões para a gente em prova, fazendo analogias com esse atentado,
realmente essa conduta no paciente que está chocado. Porque se ele teve um trauma penetrante na parede abdominal e ele está instável hemodinamicamente, não precisa nem fazer exploração digital. São as medidas iniciais de controle do choque, ou seja, permeabilidade da via aérea, garantir a ventilação. Cristalóide, no caso, o Ringer lactato, e a 10ª edição do programa TLS está se preocupando em não expandir muito o sódio. Então, são 1000 ml de Ringer lactato e já a infusão de... No choque grau 3, que o landmark mais principal é a hipotensão, nós já precisamos de concentrado de hemácias com prova cruzada. Em torno aí de 20 a 30 minutos você está lá correndo. No choque grau 4, que é aquele paciente que já está obnubilado, já sem diurese, pressão 0/0, vamos chamar assim, porque a partir de menos de 70 você não pega pressão no membro. Então você teria já a indicação do sangue O negativo, rápido, e lembrar que os protocolos de choque grau 4 pela 10ª edição do programa, eles estão dizendo o seguinte, fazer o protocolo de transfusão maciça, que é, além do concentrado de hemácia, fazer o plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas. Os americanos, que estudaram muito nos campos de guerra, eles estão preconizando, para cada um concentrado, no choque grau 4, hein, gente? Não é no choque grau 3. Para cada um concentrado, um plasma fresco e um plaqueta. Tanto é que tem se estudado muito a possibilidade de dispositivos para sangue mais rápido, o plasma, porque é um problema. Já os australianos e canadenses estão dizendo o seguinte, para cada 2 concentrados, um plasma e uma plaqueta. E lembrar também que é uma atualização da 10ª edição, o Jader vai gostar muito disso, porque nossos amigos obstetras e ginecologistas usavam o ácido tranexâmico inteira para sangramentos obstétricos. E nós, cirurgiões gerais, sempre com certo desdém com o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico é um antifibrinolítico, né? Na cascata de coagulação, faz a fibrina, a gente não quer que a fibrina quebra. Então, ele é um antifibrinolítico, ele está indicado na dose de 1 grama nas primeiras 3 horas do trauma. Até os sistemas de pré-hospitalar, eles têm usado. Então, abordagem da reposição volêmica, estimativa do grau de choque, cuidados gerais, que eu chamo de, essa infusão volêmica, eu chamo de encher o tanque. E rapidamente fechar a torneira, que é a laparotomia exploradora. E foi exatamente o que eles fizeram. E uma coisa que mostrou muito a maturidade da equipe, eu até quero pedir opinião para o Fábio nisso, foi a realização da colostomia. Nós que somos cirurgiões gerais, eventualmente a gente opera, né, Fábio, pessoas com valência social muito grande. Pessoas que têm uma séria importância de alguma maneira, de algum expoente de aparecimento, e esse nome valência social, ele existe em algoritmos de tratamento do trauma, em triagens pré-hospitalares, ele faz parte lá da Maria 298 do Ministério da Saúde, e a gente fica preocupado, poxa, a pessoa tem muita atividade, eu vou fazer uma colostomia nessa pessoa? Mas eles usaram um conceito muito importante de cirurgia de trauma. Realmente, a rafia primária do cólon, o não preparo do cólon, ele tem sido cada vez mais utilizado, desde que o paciente não esteja instável hemodinamicamente ou o tempo decorrido da lesão ao atendimento não seja maior que 2 horas. Eles estavam dentro de um tempo legal, mas como esse paciente estava instável hemodinamicamente, eles não correram o risco de fazer uma anastomose com posterior deiscência, fístula, como a Débora falou no começo da explanação do simulado, né? Lá no 7º, 14º dia, aquela coisa de ter deiscência e uma fístula. Então, isso comprova assim, a excelência dessa equipe que atendeu, porque eles usaram os conceitos de cirurgia do trauma. Eu sou filiado da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, SBAIT. Meu companheiro médico cirurgião Gustavo Fraga, de Campinas, ele é a pessoa que move essa entidade, veio do professor Mantovani, que já falecido, era um cirurgião de tórax. Nós temos um grupo e a gente viu como a sociedade brasileira ficou orgulhosa desse tipo de atendimento, quer dizer, em todos os rincões do Brasil, a linguagem tem sido a mesma. Isso foi muito bacana. Rafael, eu gostaria de complementar essa resposta para a gente, por gentileza, porque realmente o Bolsonaro chegou em choque, né? Então, qual é o risco desse para o paciente? Não, eu acho que, poxa, tudo que o João falou foi espetacular, entendeu? E o atendimento do pessoal ali foi perfeito.
né? Ele chegou num choque hipovolêmico, mas um choque hipovolêmico por conta de um ferimento de arma branca totalmente diferente do choque hipovolêmico que a gente vê de vez em quando na clínica médica, né? A colocação dos graus de choque das condutas foram perfeitas, né? E realmente é só quando existe um choque hipovolêmico grau 2 para baixo que você pensa em não dar algum hemoderivado, né? Você daria só o cristalóide. De grau 3 acima você precisa mesmo. E no caso, a cirúrgica era o mais importante. De novo, diferente de alguns tipos de choque hipovolêmicos da clínica, em que você tem alguma situação que vai demorar um pouco mais para se resolver. E aí, no caso, os desafios líquidos que a gente chama, né? Que são provas de volume que você dá para melhorar a volemia do paciente, você usa outros recursos para saber até quando dar volume. No caso, o melhor parâmetro, que é um parâmetro dinâmico, que é o chamado delta-pp, que é a variação de pressão de pulso. Mas isso não se encaixa nesse quadro, porque o quadro era cirúrgico, sabia por que ele estava perdendo sangue, tinha que ir para a laparotomia e fazer a conduta como foi feita. Então, né, acho que realmente foi um motivo de orgulho mesmo para todo o pessoal que fez o atendimento na Santa Casa. Nós temos uma pergunta de aluno aqui do Joaquim Pérez, vocês fiquem à vontade, quem quiser responder. Bolsonaro estava instável e fizeram um TC nele antes de ir para o centro cirúrgico, né? Por qual razão? Então, nós não sabemos exatamente o que aconteceu no atendimento e se ele realmente estava instável ou não. A gente fala que ele estava instável por testemunhas, relatos da imprensa que diz que eles estavam pálidos ou não. Então, não vemos prontuário, né? Não cabe aqui a gente ficar falando, pelo amor de Deus, eu acho que esse não é o caminho. O que a gente tem que fazer é tirar lições disso. E vamos imaginar assim, numa prova de residência, se chegasse o paciente instável hemodinamicamente com o ferimento, era que nem aquela questão que nós acabamos de falar. Sim. Nós temos certeza que precisa operar. Está instável hemodinamicamente e está com uma lesão perfurante no abdômen. Então, nesse paciente, teoricamente, na prova de residência, não deve ser feito tomografia e ultrassonografia. Não sabemos o motivo. Eu fico imaginando que talvez, existem uns conceitos no choque hipovolêmico que são as respostas do choque, que é a resposta rápida, a resposta transitória e o sem resposta. O que significa isso? O paciente chegou, você instalou lá o seu 1000 ml de Ringer lactato. Ele voltou à normalidade. Isso é uma resposta rápida. Ele voltou à normalidade. Daqui a pouquinho ele descompensou. Isso chama resposta intermediária. Sem resposta você fez lá o seu 1000 ml de Ringer lactato e não houve nenhuma melhora. Então, esse está com a torneira aberta, precisa operar na hora. Esse que melhorou com os 1000 ml, ele pode ser resposta rápida, mas ele pode ser intermediária. Daqui a pouco ele pode. Então, eu imagino que provavelmente, nos primeiros 1000 ml, ele deve ter se equilibrado totalmente. E aí deve ter surgido a dúvida se ele realmente tinha um sangramento intenso, se tinha penetrado na cavidade, e deu tempo para eles rapidamente, e com certeza eles tinham ultrassom muito rápido. E essas tomografias hoje em dia, Débora, parece brincadeira. Principalmente sem contraste, ela entra no aparelho assim, que nem uma bala, que nem um tubo. Então, é questão de 2 minutos. Então, provavelmente, esse paciente fez uma resposta intermediária. Ele melhorou, eles estavam fazendo exame, ele instabilizou de novo, opa, vamos para a cirurgia. Então, provavelmente o que aconteceu foi o conceito de resposta intermediária, eu acho. Numa prova de residência, cair, chegou esfaqueado, instável hemodinamicamente, coloque a alternativa que seja laparotomia. Ok. Deixa eu só fazer um comentário que eu cheguei a ver, naquele momento que você não tinha certeza do que estava acontecendo, algumas publicações na imprensa de que ele estava sendo submetido a uma laparoscopia. Não sei se chegaram a ver isso também, em mais de um canal de imprensa. E eu me perguntei, porque é uma contraindicação absoluta o paciente ser submetido a uma videolaparoscopia com instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, isso é uma coisa que provavelmente depois se viu que não era isso. Ele foi submetido a uma laparotomia exploradora, que é o que deve ser feito mesmo. Né? É importante a gente lembrar isso, porque alguém pode perguntar, dava para operar por vídeo? Não dava para operar por vídeo. Ele estava instável, ele estava chocado. Não dá para fazer um pneumoperitônio com toda a resposta cardiovascular que acontece no pneumoperitônio. Então, tinha que ser realizada uma laparotomia exploradora aberta mesmo. Quanto à colostomia, também acho uma decisão corajosa e totalmente acertada. Né? Então, ainda mais com uma pessoa pública, exposta,
a tendência é de tentar fazer as anastomoses e não deixar nada para fora. Só que isso seria um risco muito alto, já que ele estava instável e politransfundido. Né? Então, aí a colostomia acaba sendo a cirurgia salvadora da vida. Sim. Vai dar um desconforto? Vai, mas ela vai ser temporária, ela vai ser reconstruída depois. Então, pelo menos, tira do primeiro momento, tá? Salva-se a vida e depois de 2, 3 meses, se fecha e reconstrói o trânsito intestinal. Ô, Fábio, aproveitando as atualidades, né, vamos falar um pouquinho sobre um outro fato que aconteceu sobre o MC Catra, né, que tão novo, a gente falou de idade, 49 anos, morreu por conta de um câncer no estômago. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso foi um outro caso de um paciente jovem com diagnóstico de câncer gástrico, né? O câncer gástrico é um tumor também com alta letalidade, ele é frequente no Brasil, é o 4º mais comum nos homens e o 6º nas mulheres, estatística do INCA de 2018. Então, ele é muito frequente e ele costuma ser extremamente agressivo. O que a gente costuma ver são pacientes um pouquinho mais velhos do que a idade de 49 anos. Então, isso pode, eu também não conheço o caso a fundo e nem detalhes em relação à localização da lesão, o tamanho da lesão, se tinha metástase ou não, porque pelo que veiculou na imprensa, ele foi feito apenas um tratamento quimioterápico, ele não chegou a ser operado. Tá? Não sei também se foi uma escolha do paciente, se já era um tumor extremamente avançado. E também o tipo histológico, né, Fábio? A gente não sabe, porque existem os tumores considerados do tipo intestinal e do tipo difuso. Os tumores do tipo intestinal são mais relacionados com os fatores de risco. São os pacientes mais velhos, relacionados ao H. pylori, relacionados a hábitos alimentares. Então, é o mais comum e, mesmo sendo grave, ele tem uma chance de cura maior. Agora, o tipo difuso é mais relacionado com fatores genéticos. Ele costuma ser um tumor que se espalha mais pelo estômago, que tem mais chance de metástase, tem relacionado com o tipo sanguíneo tipo A também. Aí você costuma ter várias pessoas na família, tem aquelas células em anel de Sinnett na histologia, e são tumores altamente agressivos, que têm um histórico genético mais prevalente. A gente não sabe detalhes do caso, mas normalmente os tumores gástricos, mesmo os tumores avançados, eles acabam sendo operados em algum momento, né, para que o paciente não vá a óbito por perfuração, por sangramento e por obstrução. Mesmo que seja uma cirurgia paliativa, né, para que ele tenha pelo menos a capacidade de se alimentar por via oral. Então, nesse caso, ele não foi operado, foi feita a quimioterapia apenas. E sobre os tumores gástricos, costuma se cair na prova ou não? Costuma? Sim, é um tema extremamente comum na prova, tanto do R1 como do R3. Cai muito sobre os fatores de risco. Os alunos estarem atentos. Os alunos têm que ficar espertos aí. Normalmente cai relação com o H. pylori. Você tem outros tipos de tumores gástricos, como o linfoma malte, que é mais relacionado ao H. pylori ainda, né? Então, que é um tratamento diferente, né, em relação... É um tumor mais indolente, menos agressivo que o adenocarcinoma. Então, lembrar, principalmente, aí sim, quando uma pergunta que foi feita anteriormente, no tratamento com intenção curativa, você vai precisar realizar a gastrectomia, que é a ressecção do estômago, que pode ser parcial ou total, dependendo da localização do tumor, e com a ressecção dos gânglios dos linfonodos. Aí vem aquela linfadenectomia D2, que são os gânglios ao redor do estômago, os perigástricos e também aqueles que acompanham a vascularização do tronco celíaco, da gástrica esquerda, da hepática, da esplênica. Então, você tem essa parte técnica para tentar levar o paciente à cura, precisa dessa cirurgia mais radical, podendo ser associado depois com uma quimioterapia ou não. Ok, Fábio. E falando em câncer, em tumores, está muito comum acontecer isso muito precocemente com as mulheres, né? Com vários tipos de câncer, né, Jader? Eu estava pensando agora que o impressionante é o que a gente aprende, assim, com essa divisão de conhecimento aqui, né, com os colegas. Algumas coisas a gente aprende, outras vem os flashbacks, assim, do tempo também que a gente estudava cirurgia clínica, né? Bem bacana isso. Eu acho que o câncer, ele é na verdade, a mortalidade por câncer, ela é uma mortalidade extremamente importante. E a gente sabe que no sexo feminino a gente tem aí uma importância crescente do câncer de mama. Não adianta, né? O câncer de mama, se a gente for pegar assim, tirar câncer de pele, não melanoma, o câncer de mama definitivamente ele tem aí uma incidência alta e uma taxa de mortalidade alta, sobretudo em mulheres jovens. Porque o que acontece? Mulheres mais jovens tendem a ter um tipo biológico de câncer de mama mais agressivo, que é aquele que os receptores hormonais são negativos, o HER2 também é negativo, então você tem pouca terapia-alvo para fazer para esse tipo de paciente. Mas a gente também tem aí uma incidência alta do câncer coloretal no sexo feminino,
do câncer de pulmão, né? Antigamente as mulheres fumavam menos, hoje elas estão fumando mais, então a gente tem bastante câncer de pulmão. E, claro, o câncer de colo de útero, né? Que foi sempre um grande vilão, apesar de existir um rastreamento super bem pautado, né? E super difundido no mundo inteiro e no Brasil também. Ainda tem uma incidência alta de câncer de colo de útero em função da epidemia de HPV, né, que a gente tem. Então, esses são os mais importantes, assim, são os que a gente tem que atentar mais. Ok. Pessoal, nossa live hoje foi de 1 hora, mas foi bem dinâmica, não foi? Foi. Excelente. Quero agradecer muito os esclarecimentos, a ajuda de vocês. Semana que vem já tem um encontro marcado, quarta-feira, né? E quero agradecer a você que está nos assistindo agora, a participação, o carinho de vocês. Eu sei que teve milhares, centenas de pessoas que participaram. Infelizmente, a gente não tem tempo de fazer todas as perguntas, mas lembrando que nós fizemos hoje a correção do primeiro simulado. Amanhã será disponibilizada a segunda prova. Terça terá a correção e quarta-feira, às 20h30, nós estaremos com esse timaço aqui, fazendo uma nova correção do segundo simulado, ok? Não deixe de participar, vai lá e se inscreva e compartilhe com seus amigos. Desafie, mostra para ele que isso é bom mesmo, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Tchau para vocês, tchau professores, obrigada. Obrigado, pessoal.